antigo som, e aí a igreja foi crescendo, já não deu para ficar lá, e a igreja já está um pouquinho mais embaixo na Fernando Costa. Sabe aquela rua que você morava, pastor Tito? Sabe aquela rua que você morava? Tem o negócio do Molas Bahia? Um pouquinho para baixo, assim, a igreja do pastor. Pastor abençoado. Ele vai falar um pouquinho aqui, mas o ministério dele, pastor, nós tocava lá. Lembra uma vez que nós foi tocar para baixo da Gobrais, igreja de Filadélfia, onde tinha uma bateria que era embutida na parede. Eu toquei lá. Primeira vez que eu toquei com pedal duplo. Era lá. Eu gostava de... Sou baterista. Deus é bom, salva até baterista. Bênção de Deus. Eu passo para o pastor, ele vai falar. E estejam com o coração aberto para receber a palavra. Amém, irmãos? Obrigado, meu amado. Paz do Senhor, queridos. Eu quero externar aqui minha gratidão pelo convite. E eu aprendi uma coisa que a gente não pede desculpa, pede perdão. E eu quero pedir perdão porque eu me atrasei um pouco. Algumas demandas, mas me perdoem. E quero agradecer pela vida do pastor Leonardo Guerreiro, um amigo que conheci, tive a grata satisfação de estar trocando ideias. E também quero aqui agradecer a Deus por rever o nosso pastor Tito ali há muito tempo. Há muito tempo ministramos o louvor aqui, já faz muitos anos. Não é para um louvorzão, nós viemos aqui, mas eu nunca esqueci. E fico grato a Deus pelo vir todos. Vi ali também o Gabriel, rapaz. O Gabriel está ali, ó. Vê, meu querido. A todos a paz do Senhor, amém? Sejam bem-vindos em nome de Jesus, amém? É um prazer estar aqui como servo do Senhor. Quero partilhar algo aos nossos corações para que Deus possa estar nos alcançando de forma grandiosa como Ele tem sido grandioso, né? E eu sei que você tem grandes motivos para agradecer a Deus, né? Não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é, amém? Quantos podem dar um glória a Deus pelo que Deus é? Então, nós estamos tudo certo. O louvor que foi cantado anteriormente, Deus é Deus, coloca a gente no lugar necessário. Então, independente se Ele vai fazer ou não, a nossa fé não está baseada no que Deus vai fazer, mas no que Deus é, amém? E eu quero também parabenizar pela igreja muito linda. A igreja não as paredes só, mas os irmãos, amém? Muito linda. Eu sei que é uma igreja de Deus, povo abençoado, cheio do poder de Deus, amém? Quem ainda fala línguas aí? Eita glória! Você sabia que quem já morou na roça ou quem teve o fogão caipira aqui já? Já tem, né? Você já conseguiu levar um fogo até no outro lugar? Como que fazia para levar o fogo? Por exemplo, se o fogo lá apagava, você tinha que ir lá buscar fogo. Como que você levava para sua casa? Quem sabe? Hã? Tem que levar dois. Um só não chega lá. Dependendo da distância, não chega. O fogo não chega. Tinha que ser dois. Quando faltava fogo lá na minha avó, eu morei muitos anos com ela. Ela falava, vai buscar fogo lá na sua tia. Então, eu tinha que buscar e vim com os dois tições assim, ó. Se tirasse ele no caminho, ele apagava. E muitas vezes minha avó desceu a lambada. E o que significa isso, pastor? É que crente não foi gerado para andar sozinho, amém? Amém? Tem tição aí? Tem fogo? Então anda junto, amém? Fala para o seu irmão falecido, não sei se você é o tição da minha vida, mas eu sou o seu, amém? Aleluia, é o jeito. Deus vai ter fogo na nossa vida, amém? Eu queria partilhar uma palavra com os nossos irmãos aqui. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Eu não sou um exímio pregador. Sei que essa igreja tem grandes homens de Deus e ensinadores da palavra, mas eu vou estar aqui também aprendendo, amém, irmãos? Quem encontrou, diga amém. Diz assim, vou começar para a gente poder entender bem. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com esperança a
com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, ou tipo uma tristeza, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra si mesmo, para que vocês não se cansassem nem canse, nem se desanime, amém? Podeis assentar, obrigado pela receptividade. Obrigado. Diga comigo aí, qualquer lugar acima do seu alcance é consideravelmente alto. Tem alguém altão aqui, não tem? Eu, pastor, aqui são baixinho, mas se der para a gente for tirar aquele relógio ali, já não dá, meio difícil, né? Foi pendurar ali naquele... É meio difícil, se tiver uma luz alta ali, a gente já vai ter dificuldade. Qualquer lugar acima da nossa altura é consideravelmente alto, né? E chega um tempo na nossa vida que a gente tem medo de altura. Quando era menino, a gente subia tudo, pé de goiaba, pulava de muro, e hoje sobe em cima de um tamborete e fica... E se não tomar cuidado, cai mesmo. Está com dificuldade, às vezes, de subir até uma escada, um degrauzinho normal. E a gente começa a ter limitações na nossa vida. Mas a gente sabe que o nosso físico, ele sempre vai impor algumas limitações devido ao uso, né, na nossa vida. Assim, consideravelmente, qualquer lugar acima da gente é alto demais, né? Quer ver, pastor? Ele vai ousar, mas não sei. Chega aqui, por favor. Não vale pular, viu? Obrigado. Não, você vai criar um mecanismo de ajuda. Às vezes, a gente tem sempre um limite, mas o limite não pode ser uma limitação. O limite, aqui existe um limite nesse púlpito, que se a gente não tomar cuidado, cai. Limites, eles são importantes para a gente poder observá-los e também nos proteger. Limitação é algo que nos impede de alcançar. Limitação pode ser uma altura, estatura, vou dizer assim dizer. Pode ser alguém que tem um problema na perna ou no braço, acaba sendo uma limitação. Mas o que nós temos? Nós vivemos indiferente, melhoramos ou aceitamos os limites, as limitações. Os limites na nossa vida, Deus também estabelece. Estabelece limites para que nós possamos ser seguros. Mas tem coisas que nós desenvolvemos por não querer crescer e não olhar para Cristo, estamos limitados. Então, limitados a orar, limitados a crer, limitados a ler a palavra. E chega um dia que a limitação vem. O que é? Não enxergar mais, né? Aí a gente... perigoso ter que comprar um alongador de braço Tabajara. Quanto mais a idade vai chegando, as vistas cansam, mais distante tem que ficar as letras e o que você está lendo. E acaba sendo uma limitação. Mas aí a gente usa um óculos para quê? Para ajudar. Essas coisas que Deus quer que nós possamos estar observando na sua palavra, para não viver distante das bênçãos dele, nem tão pouco distante do que nós buscamos em Deus. Porque pode ser que ao longo da nossa vida possamos adquirir uma dor na perna, e isso acaba sendo uma limitação, poder andar, uma limitação de poder fazer caminhada. E essas coisas, o dia a dia vai acontecer na nossa vida. Só que muitos de nós aceitamos essas limitações. E esse texto que nós lemos nos ajuda a olhar para o autor e consumador da nossa fé. Então, ele gera e também consome, é como se fosse um reator. Ele está gerando e consumindo a nossa. E então significa que a fé, ela cresce. A fé não é algo estático. A fé é algo que eu sempre quero pôr e devo pôr em desenvolvimento. Tem gente que é de pouca fé. Diga-se comigo, bully, não é o bully. É homem ou mulheres ou homem de pouca fé. Não é o bully lá da sua casa, nem a garrafa. Mas é de pouca fé. Tem gente que tem fé para estar firme até hoje.
né? E tem outros que começaram poucos dias na fé e desistiram. E tem gente que vieram os maiores problemas na sua vida e isso fortaleceu a sua fé. Alguns não superaram um pequeno desafio ou teste de Deus e eles pararam. É necessário que nós coloquemos em prática que a fé precisa ser trabalhada, exercitada, assim como um músculo. Se a gente começa a fazer um exercício, logo fica bom. Mas se a gente se acomodar, aí vai ficando entrevado, como diz aí, né? Vai ficando entrevado, aí daqui um pouco vai baixar, e aí, para subir é ui. A gente começa a ter esse problema. Mas hoje, falando sobre mobilidade, a gente precisa entender que a nossa fé ela não pode estar estagnada. E hoje, principalmente, parece que a fé dos antigos não serve mais para a gente hoje. Você já viu isso? Porque eu sou da época em que a gente tinha prazer de estar na igreja. A gente andava em cima de caminhão, carroça, de bicicleta, a pé, para ir louvar ao Senhor, para ir ouvir o Senhor. Hoje tem tudo, você pode pôr um carro na porta, ônibus confortável, ar-condicionado, as pessoas dizem, hoje eu não quero, estou cansado, não quero. Mas aí a gente está vendo que essa geração está fundada em nada. Você olha, por que essa pessoa está vivendo isso? Nada. E você pede, conta para mim, o que está passando com você? Ele conta a história e fala, mas Deus, onde é que está o problema? Parece que não tem problema, mas a pessoa criou uma dimensão, é porque eu não sou amado, é porque Deus não me olha, é porque não tem saída para mim. E a gente fica olhando assim, meu Deus, você é da geração que já passou muitas coisas e tem vivido para a glória do Senhor em fé e tem vencido e está aqui hoje? E está de pé? Aleluia. Sabe por isso que eu falei do tição? A gente tem que botar fogo nos outros, não pode deixar essa chama apagar, porque nós somos de um tempo que talvez a gente não tinha tudo. A gente tinha a Bíblia e tinha que ler. Não tinha livros de ajuda, não tinha internet. Não tinha. Não tinha internet. Ou era a Bíblia, ou era a Bíblia. E eu sou da época que nem televisão podia ter em casa. Eu sou da época que crente não assistia televisão. Crente não mesmo. Lá na minha época, se tivesse, era pego, se fosse escondido, era cortado da fé. E a gente não tinha esses amparos, essas ajudas. A gente tinha que buscar no Senhor. Tinha que ler a Bíblia da noite para o dia e pedir, Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, não estou entendendo isso aqui, mas tinha que aprender. E Deus começava a se revelar. E aí você logo era transformado num ser humano de incrédulo para um poderoso em fé, em palavras, em atos, em atitude. Começávamos a ser alguém poderoso. As pessoas olhavam assim, você viu fulano? Vai conversar com ele para você ver. Ele só fala de Jesus agora e é uma palavra boa. É isso que o Senhor quer. Mas nós não podemos deixar isso. Temos que olhar para o autor e consumador da nossa... Olhando, amém? A gente olha com os pés, amém? Não, a gente olha com os olhos. Amém? Como que a gente olha para esse irmão que está do lado? Você está olhando com ele com os olhos. E tem hora que nós precisamos ter os olhos bem fitos em Deus. Porque as situações que vão vir a nossa caminhada ao lado, é para a gente desistir mesmo. Deixa eu te dizer uma coisa que não é nova. Você está pensando que o sistema diabólico, ou seja, as circunstâncias, eles vão poupar energia para a gente desistir? Não mesmo. Vai trabalhar com todas as formas, vai arquitetar planos que você disse, meu Deus, nunca imaginei que isso fosse acontecer. Ele vai fazer. O interesse do diabo é que nós desistamos, paremos na caminhada, não oremos mais, não nos importemos mais com nada. Nada. Deixa de ser esse crente aí fanático. Não precisa estar todo dia na igreja, não. Hebreus também vai falar sobre isso, que precisa estar, não façais como os demais, se afastando da vossa igreja, da vossa congregação. Às vezes a gente sabe que hoje as pessoas correm muito de um lado para o outro, mas sabemos que as circunstâncias também podem gerar na gente um desejo de vencer ou de desistir. Eu tenho um grupo de 50 pastores que a gente ora, e 5 deles no ano passado tiraram a vida. Cinco deles tiraram a vida. É porque a gente tem que entender, Deus nos deu um rebanho, Deus nos deu ministério, mas a nossa maior responsabilidade somos nós mesmos. Antes de você querer ajudar alguém, você tem que saber se você está bem. Também na fé. Não adianta da noite para o dia a gente querer dizer, eu agora já sei a Bíblia toda de capa a capa, espera aí que eu tenho uma palavra para você. Não.
Sempre estamos aprendendo, Deus está sempre falando conosco, nos renovando. Mas o fascinante é que Deus, se você olhar para Ele, Ele vai trazer dispositivo na nossa vida, dizendo: para, olha, reflita, entra no seu quarto e ora. Sabe por quê? Tem uma situação aí que, se a gente não tiver sabedoria, esse bichinho vai deixar muita gente depressivo. Esse aqui, ó. As pessoas não conseguem viver mais sem ele. E passa mais horas nele do que na presença de Deus, ou até mesmo fazendo alguma coisa funcional. E eu falo porque eu tive uma época que eu tinha 5 números de celular. Eu administrei a igreja, eu era tesoureiro geral. E eu precisava conversar com todos os pastores. Eu comecei a viver uma vida sem liberdade, não tinha tempo, todo mundo me achava. 5 números de celular, todo mundo me achava. E eu comecei a ter repúdio de celular. E até hoje eu sou muito difícil para olhar celular. O povo fala assim: não adianta não, o pastor, ele vai olhar depois de muito tempo. Eu não quero ser escravo. Sabe por quê? Eu acho assim, quem tem algo muito importante, liga. Os irmãos concordam? Liga. Aí o que é que o sistema faz? Faz a gente ficar olhando. Aí sabe o que é o costume que a gente fica? Não tem nada para ver, já olhou os feeds e tudo, aí faz: olha de novo. Não tem nada. Aí passa 30 segundos. Olha de novo. A gente está repetindo as coisas. Onde está o nosso olhar? Os irmãos estão entendendo onde eu estou falando, o que eu estou falando? Onde estão os nossos olhos? O que é que a gente está olhando? Ah, pastor, é uma ferramenta. Demais da conta. Isso aqui, daqui uns dias, a igreja está tudo aqui, ó. Só. Porque já tem igreja que o pastor já não está aqui mais. Chama aquele holograma. Os pastores já estão lá. É um holograma, e as pessoas vão para a igreja. Aí você fala assim: meu Deus, Deus que me livre, sou velho demais para esse tempo, mas está chegando. Se a gente não olhar ou não melhorar a nossa ótica, nós vamos ficar obsoleto e ficar na igreja dizendo: ah, eu fui no culto hoje, Deus nem falou comigo. Ah, uns louvor que eu não entendo mais, aquele negócio daqueles worship, sabe? Porque quem é música das antigas não gosta. É worship como que é? 300 vezes, eu me rendo. É algo que a gente não vai ter escolha. Nós temos que ir, porque está vindo outra geração. Eles realmente estão noutra geração. Mas se a gente começar a pôr os olhos num no outro, daqui um pouco nós vamos perder o alvo, o objetivo. Como? Essa igreja não serve para mim, isso aqui não dá mais nada para mim. Ah, mudou tudo, aí a gente fica saudosista. Na minha época não era assim. No meu tempo não era assim. Aí nós estamos fazendo o quê? Perdendo o objetivo. Então, eu quero falar sobre a altura. A que altura você está e onde você quer chegar? Onde estão os seus olhos nessa noite? Porque é possível que nem mesmo o seu esposo, falando das mulheres, sabe com que sandália ou vestido você saiu hoje. E se perguntar e chegar num encontro de casal e alguém dizer assim: agora fulano, você vai dizer: é perigoso chegar em casa separado. Você não olhou para mim, você não viu, você nem viu minha roupa. Ei, sabe por quê? Porque muitas vezes os nossos olhos não estão aí. Não está aí. Mas eu pergunto: onde está o nosso olhar nessa noite? Olhando para um âmbito geral, onde estamos pondo os nossos olhos? Às vezes a gente está olhando, irmão, a gente tem que cuidar muito da nossa alma, tomar muito cuidado, porque tem 2 situações que nós precisamos entender sobre ajudar alguém. Uma é se realmente essa pessoa quer ser ajudado, e a outra é se a gente tem habilidade para ajudar. Se tem poder, se pode. E muitas vezes a gente quer ser o bom samaritano, a gente está ruindo, a gente não é super-homem nem super-mulher, mas a gente está ruindo e não tem coragem de falar, não tem coragem de contar nem para Deus a sua dor, muito menos para alguém. Por quê, pastor? Porque a gente já confiou em alguém e foi traído. Porque a gente já confiou em alguém e alguém falou do assunto que eu tinha falado. Aí a gente está pondo os olhos em quem? Talvez as pessoas nos decepcionem a ponto da gente deixar de olhar para Cristo. É possível? É possível as pessoas decepcionar tanto a gente, que a gente olhe isso aí achando que foi Deus que falhou. E quantas pessoas já não se sentem mais amadas? É como se Deus não olhasse mais
as pessoas também. E a gente tem que tomar cuidado muito também para a gente não viver uma vida de individualidade, como cristão, como igreja. Individualidade, como cada um com seus problemas. Quem quiser que se vire. Se você for botar uma plaquinha assim, resolve esse problema no lugar, você vai ter muito trabalho. Põe na porta de sua casa assim, resolve-se problemas. Você vai ter muito cliente. Eu falo, não freguês, cliente, eles vão estar lá amanhã, depois, e depois, e depois. E tem. Mas se a gente dizer assim, o mundo está difícil, não quero mais viver. Eu estou perguntando, em que altura você está? Ou que dimensão está a sua visão? Para onde nós estamos olhando de fato? É para Cristo, autor e consumador da nossa fé? Para onde nós estamos olhando? Qual a direção do nosso olhar? As pessoas falham, irmão. Falham ou não? Mas assim, as pessoas falham. E você é pessoa? Gente falha? Então, está tudo certo. Está tudo certo. Mas se a gente se perder em alguém que errou, se a gente pôr o nosso olhar lá, a gente nunca mais se levanta, porque os homens sempre vão falhar. Mas Deus é o autor e consumador da nossa fé. Ele nunca vai falar, amém? Amém? Aleluia! Glória a Deus! Sim, eu amo a mensagem da cruz. Olha que coisa linda. Tem que falar consciente. Até que dia? Até domingo. Até morrer. Não tem negócio de... É uma escolha. Não, é um propósito. Aleluia. Não é escolha. Se não der certo eu paro. Não. É um propósito. Deus nos gerou para que a gente possa ter saúde. Não importa se tem dinheiro, se está tudo certo. Não. É onde estou pondo os meus olhos. Quando eu ponho meus olhos no Senhor, então Ele gera em mim aquilo que eu necessito para viver. E saúde emocional. Amém? E quando chega num lugar desse aqui, tem poder, tem alegria, aleluia. Talvez lá na sua casa está tudo terrível, saiu, o vento está nos 4 cantos da casa, mas você chegou aqui, esqueceu, porque o que importa não é movido pela circunstância, mas é por aquele que marcou o encontro com você aqui nesse lugar, nessa noite. Amém? Você marcou o encontro com Ele nesse lugar, eu creio. Aleluia. Eu marquei. Antigamente cantava muito isso. Encontro com Deus aqui. Aleluia, é isso. Seu amor. Olha aí, sua paz. Gozarei, aleluia. Xarabassuri, calabassuriando. O mundo está pondo os olhos na riqueza, nos carros, no sucesso, mas o nosso olhar está no Senhor. É por isso que as pessoas dizem, crente é louco, a vida toda destruída, pode saber como é que está, mas ele pega uma palavra no microfone e diz, quero dizer que estou muito feliz nessa noite. Só crente faz isso. Aleluia. Crente parece uma coisa louca. Não tem as coisas satisfatórias, mas se ele pega esse microfone, você nunca viu um crente dizer, eu quero dizer nessa noite que minha vida está destruída. Eu quero contar para vocês que não vale a pena ser crente. Já ouviu alguém dizer isso? Não. Chega aqui e diz assim, irmão, estou muito feliz nessa noite, aleluia. Tenho sentido Jesus na minha vida, aleluia. Quero dizer que estou muito alegre nessa noite. Você não acha ninguém triste? É porque o olhar está em Cristo. Aleluias. Se tiver em Cristo, tem alegria aí, aleluia. Se tiver em Cristo, tem alegria aí. Não é das coisas, mas é por quem Ele é, aleluias. Oh, aleluia. Pastor, mesmo a tribulação dessa vida dá para ser feliz? Dá, é só pôr o olhar em Jesus. Esquece tudo, aleluia. Quem tem 1 milhão lá dentro de casa aí? Quem tem? Levante a mão. Olha aí, pastor, fica olhando. Quem tem 1 milhão guardado dentro de casa? Nem pode contar, né? Mas é engraçado. O suprassumo do evangelho realmente é viver feliz com o que tem. Sabendo Deus, tendo Deus como seu maior tesouro.
Amém? Porque se nós colocarmos a visão naquilo que perece, consequentemente a nossa fé também vai perecer. Porque os recursos falham, os recursos humanos falham, mas o Senhor não. O Senhor cura ainda, aleluia. Ele ainda cura, quem crê. Ele ainda cura, aleluia. Esses dias um irmão estava usando remédio de tarja preta para poder dormir. E eu sou muito grilado com essas coisas. Não que eu sou contra a medicina, mas eu falei, irmão, deixa eu te falar uma coisa, o Deus que eu sirvo, Ele cura você. Porque o Salmo 3, se eu não me engano, diz, você deita e dorme porque Ele dá o sono. E eu creio nisso. Ah, pastor, mas o meu psicólogo diz, meu psiquiatra diz que eu não posso. Eu falei, rapaz, deixa eu te falar, você tem fé? Tenho. Quer fazer um exercício dessa fé? Quero, pastor. Pastor, mas falei, não faz. Aquilo que não é por fé é pecado. Mas se você está aqui e crê, eu quero que você abra mão desse remédio. E vai lá e conta para o seu psiquiatra. Ele chegou lá e disse assim, já tem 4 semanas que eu não tomo o remédio. E estou bem, estou dormindo. Ele falou assim, como assim? Mas eu já estou sentindo bem, estou curado. Olha que você não pode. Aí ele foi lá depois, 4 meses depois, ele disse assim, eu continuo sem tomar o remédio. Se eu fosse contar a história desse homem, porque ele está afundado nisso, a gente tem que levar as pessoas a continuar olhando para Cristo, amém, irmão? Eu não sou contra você precisar, os profissionais estão aí para isso, mas Jesus precisa ser o mesmo. Aquele que cura, aquele que resolve, não só camufla, ou Jesus é o quê? Vai no culto e é aquela coisa paliativa. Não, Jesus quer mudar, Jesus quer transformar a nossa vida, dar alegria de verdade. Sabe o que está acontecendo? Muitas pessoas entram, jovens, adolescentes, a pessoa até idoso, entra dentro de um quarto, se isola, e pergunta para ele, por que você está assim, depressivo, se isolando? Não sei. Eu estou tendo repúdio de pessoas, não quero ver gente, quero ficar sozinho. A gente começa a achar que o nosso mundo, só esse mundo que nós estamos, tem significado. Mas Jesus é o mesmo. Amém? Ele cura? Quem crê que Ele cura? Ele liberta ou não? Eu fui acometido de um mal, fui desenganado pela medicina 3 vezes. E eu sempre fui relutante em depender de remédio. E eu pedi a Deus para que Deus me curasse. E eu recebi um presente de Deus para ir chegar em Israel. E eu estava muito doente no dia 9 de novembro de 2017. Eu recebi um diagnóstico que a médica falou assim para mim, responde uma coisa para mim, Jonas, por favor, você faz o quê? Eu falei, eu sou pastor, trabalho com igreja, com o povo. Eu falei assim, mas a sua Bíblia não ensina você a cuidar do seu corpo, não? Eu falei, meu Deus. É porque a gente acha que é de ferro, né? Super-homens e super-mulheres. E eu fiquei ruim, ela falou assim, o seu caso não tem jeito, você está desenganado. E eu fui dos meus exames, eu não tinha nada, então de bom, eu só tinha ruinzeira. Tudo ruim, tudo ruim. Ele falou, você não tem cura. E quando eu fui dia 17 de novembro de 2017, eu fui para Israel e fui muito ruim. Então eu achava que eu ia voltar de lá num saco, num caixão. Eu sempre falei, não chego lá. Fui muito ruim, ruim demais da conta. Mas eu tinha ganhado, eu tinha que ir. E eu fui muito ruim, relutando e ruim. Me enrolei viajando 16 horas no voo internacional, com a coberta, não comi nada, absolutamente nada. E quando eu cheguei em Tel Aviv, que eu saí da aeronave e que eu senti aquele aroma, o Senhor diz assim, sente esse cheiro. E eu olhei para cima, eu estava olhando para cima, sente esse cheiro. E eu sentia um cheiro diferente, parece um óleo, disse assim, eu estou aqui. O Senhor falava isso para mim. Aí eu fui para Tiberíades, aí entrei dentro de uma, como é que chama aquela que a gente banha? Esqueci o nome. Um troço daquele, uma banheira. Fiquei dentro de uma banheira e o meu colega falou assim, pastor Jones, você não vai levantar? Eu falei, não dou conta, talvez eu não levante desse lugar aqui hoje. E eu fiquei dentro daquela banheira com água lá, e ele preocupado e orava por mim. Eu falava assim, meu parceiro, eu acho que eu não vou conseguir. E eu estava muito ruim. Aí, quando eu levantei pela manhã, eu muito ruim, disposto, aí eu cheguei para fazer o check-out na recepção do hotel.
Aí alguém virou para mim e disse: eu não te conheço, mas Deus mandou eu te dar $100 aqui. Eu falei: Deus sempre dizendo: eu estou aqui. Põe os olhos que eu estou aqui. Aí tinha um piano assim, eu fui tocar. Deus, cadê o pianista aí? Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é o homem pra... Eu comecei a louvar ao Senhor. Os meus olhos estavam só no que a médica disse para mim, mas Deus está dizendo: tira os seus olhos daí desse diagnóstico e olha para mim. Eu peguei aquele piano, fechei os meus olhos e com muitas lágrimas, um louvor do fundo da minha alma. Eu comecei a cantar, daqui um pouco estava reunido de gente, o povo filmando, tirando foto, e eu só vi gente começar a chorar. As pessoas no saguão daquele hotel começaram a chorar, tocados pela presença de Deus. Aleluia. Eu saí dali, eu fui para o Rio Jordão, muito ruim, botei uma toalha na cabeça, dizendo assim: Senhor, o Senhor me permitiu vir aqui, mas eu acho que eu não volto. E os irmãos comigo, preocupados, sempre orando. Eu tinha dificuldade até de andar. Quando eu cheguei lá, muito cético a respeito de Israel, muito cético, nunca quis ir, muito cético, falei: isso é um lugar de incredulidade, o povo vai lá para isso, aquilo. Muito cético, fui muito cético a respeito disso. Quando cheguei lá no Rio Jordão, aí eu falava assim: o povo vem aqui se batizar de novo. Para que isso, gente? Eu já fui batizado. Mas aí Deus falou no meu coração assim: você lembra de Naamã? Ele questionou também as águas, entra aí dentro. Eu comprei a roupa para entrar lá dentro, botei uma toalha e fiquei todo com vergonha, que a gente, quando está fazendo coisa fora daquilo que a gente é habitual, fica tentando expressar uma reação para ver o que as pessoas vão. É por isso que a gente não alcança Deus. Ele está mandando: olha para mim, você fica olhando, será que alguém vai achar? O que alguém vai dizer? É isso que nos faz perecer na trajetória. A gente está preocupado com o que vão achar, o que vão dizer sobre a nossa fé. E foi ali que eu entrei com vergonha. E eu mergulhava assim, olhava para o povo. Falei: estou fazendo a loucura igual Naamã aqui. 1, 2, 3. Na 7ª vez. Aí um pastor disse assim: eu queria que você me mergulhasse aqui, eu quero fazer um voto, uma aliança com o senhor. Eu fui lá, pá. Eu falei: então já me faz eu ressuscitar aqui hoje também. Joga dentro dessa água aí também. Agora, como se eu estivesse morrendo, que eu preciso deixar essa velha vida que eu estou vivendo aqui. Fui lá, troquei minhas roupas, andei 15 dias sem sentir nada e até hoje. Mas quando eu cheguei no Mar da Galileia, que eu entrei dentro daquele barco, Deus falava assim através do Espírito Santo: você vai sentir o que os discípulos sentiram no dia daquela tempestade aqui. Eu estou dentro desse barco. E a glória de Deus foi tão grande, eu tocava nas pessoas assim, elas ficavam cheias de poder de Deus, elas caíam. Foi uma coisa que Deus está dizendo: olha para mim, para de olhar para o diagnóstico do homem. Deus talvez está dizendo isso aqui para você nessa noite. Para de olhar o que diz as pessoas, para de olhar o que o homem está dizendo. Olha para o que Deus quer gerar para você nesse dia, nesta hora, neste lugar. Eu vou falar uma coisa para você. Eu senti a presença de Deus tanto que eles falavam assim: não, pastor, chega aqui. E eles me arrastavam: me abraça aqui, toque em mim. E Deus começou a encher aquele barco. E a glória de Deus encheu aquele lugar. E Deus disse assim: você vai ver a mesma sensação espiritual do dia em que os discípulos estavam aqui no meio de uma tempestade. Eu estou no barco, diz o Senhor. Ele está dizendo: eu estou no barco. Mas aí os nossos olhos estão na onda, os nossos olhos estão no vento. Ei, tira os olhos da água, tira os olhos do vento e põe os olhos naquele que é Senhor do vento e da tempestade. Aleluia, amém. Diga comigo: olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Esse negócio aqui vai pegar fogo, esse negócio aqui vai incendiar, sabe por quê? Não tem como não haver uma resposta se você olha para Cristo. Não. E eu vou falar uma coisa para você: eu fui tão impactado que eu fui almoçar e não dava conta. E o povo ficava filmando porque eu não consegui comer. Eu sentei numa mesa de restaurante, eu não conseguia comer, a glória de Deus, e eu chorava, e o povo olhava para mim e chorava. Quando chegou lá, alguém diz assim:
Eu não sei, mas Deus está mandando eu te dar $100. Quantos dólares já? 200. Eu nunca conheci essa pessoa, mas Deus estava dizendo assim: se você tirar o olho disso aí, eu vou estar em qualquer lugar onde você quiser me ver. Aleluia. Em qualquer lugar que você quiser me ver, eu vou estar. Quem crê assim? Ele está aqui. Com os seus olhos você pode ver, você só está vendo o problema, você está vendo sua porta fechada, ele está dizendo: olhe, olhe agora o que você enxerga. Eu queria perguntar uma coisa para você, olhando para você mesmo nessa noite, como você se enxerga? Aleluia. Eu me enxergava um fracassado, um morto, com um veredito de uma profissional que não tinha jeito, mas Deus estava dizendo: para de olhar para as pessoas e olha para mim. Eu falo para a glória de Deus, eu não tomo remédio nenhum, mas eu estava desenganado. Eu falo debaixo do sangue de Jesus Cristo, eu não tomo nada. Deus me curou. Eu fui impactado no Mar da Galileia. Quando cheguei no jardim do túmulo aí, que foi negócio. Deus falava assim, ó. Eu fui olhar o túmulo quando entrei, ele falou assim, ó: sabe por que você está aqui? É porque eu não estou mais ali. Ele me fez ver, procurá-lo onde eu queria achá-lo. Se você quiser achar Jesus, você tem que olhar de maneira diferente. Quer achar Jesus hoje? Quer continuar olhando? Eu estou sentindo tanta presença dele. Você já passou por tantos problemas e não morreu. Deus tem te cuidado. Olha para ele, continua olhando. Meus filhos, pastor, não tem jeito. Tem, começa a olhar para Cristo. Faz os teus filhos olhar para Cristo. Deixa de olhar para não tem, não pode, não dou conta. Não fale assim. Aí eu fui para Eilat. Eu fui lá no Egito, foi o lugar mais feio que eu já vi em toda a minha vida. E quando eu cheguei nas fronteiras do Egito com Israel, passei em 5 lugares. Para andar no Egito, tivemos que ser escoltados. E Deus falava aqui: sabe por que essa terra aqui não tem nada? Ele falava: sabe por quê? Deus conversando comigo assim na viagem. Por que essa é feio desse jeito? Porque o único bem que tinha aqui era o meu povo e eu tirei daqui. Lá é feio, não tem nada, um deserto. Mas quando você chega em Eilat, que é a divisa, está lá o Mar Vermelho. Que lugar diferenciado. Que negócio é aquele? Você pensa que é tipo assim, não tem nada a ver um com o outro. Eu não fui no Cairo, né? Cairo diz que é muito bonito, mas é fedorento para dizer. Mas eu falo para você olhar a paisagem. Não tem uma árvore. A única que tem lá é aquela bicha que foi feita a Arca da Aliança. Torta, toda cheia de espinho. E Deus falava para mim assim: meu povo especial que eu tinha, que eu tirei daqui, lembra dessa terra, por isso que ela padece assim. O que Deus quis me dizer? Eu devo ser uma bênção onde eu chegar. Mas tem um lugar onde Ele gerou para mim. Amém? Onde você vai poder alcançar, olhar para Ele, seus objetivos, vai viver o sobrenatural, porque está dizendo: onde eu te colocar, você vai alcançar. Amém? Talvez o que você quer hoje é muito alto, mas eu preciso ter uma mente treinada. O que é uma mente treinada, pastor? Salmo 121. O que ele diz lá? Eleva os meus olhos para... Os olhos é a janela da alma, do corpo. Você tem que olhar. Ele é importante, a candeia do corpo, na verdade. Então os olhos não é só esse negócio que nos faz ver, enxergar, não. Eles fazem a gente acessar o mundo onde Deus quer nos mostrar aquilo que só alguém guiado por Deus pode ver. Amém? Eleva os meus olhos para... de onde me virá o meu socorro vem de onde? Que fez o quê? Então por que a gente está abalado? Então diga assim: o meu socorro vem do Senhor. Então não fique preocupado, perturbado, só ficar em paz. Continua olhando para cima. Eleva os seus olhos para cima. Levanta os teus olhos, porque a situação, desde quando a gente nasce, a principal coisa é o quê? Tudo na vida quer nos fazer olhar para baixo. Quando a gente sofre uma repreensão, o que a gente faz? A primeira coisa que faz é o quê? Olhar para baixo. Quando a gente perde alguma coisa, a gente está olhando para onde? Para baixo.
A gente para de olhar. São as distrações. Mas Davi, ele sabia que não era o fato de estar em cima, ele sabia que mesmo estando no lugar seguro, que eram os altos montes, precisava estar olhando para Cristo. Eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? É uma pergunta que ele faz. O meu socorro vem do Senhor. Ao contrário de alguém que busca refúgio nas alturas, eu prefiro estar, mesmo que seja no lugar baixo, no pé do monte, mas olhando para Cristo. Amém? Pode ser que a sua vida profissional, sentimental, sua vida conjugal, sua vida espiritual esteja lá no pé do monte, mas se você estiver olhando para Cristo, vai dar certo. Mas não adianta nada você estar lá no cume do monte, mas olhando para onde? Deixa eu ver, que é os miseráveis que estão querendo me perseguir. Ei, deixa eu ver, jogar uma pedra que aquele está quase subindo também, não? É olhar para cima. Quanto mais você subir, você tem que olhar para Cristo, olhando para cima. Autor e consumador da nossa... Amém? Você ainda tem coragem de olhar para cima? Tem? Seus olhos conseguem enxergar algo ainda? Quer viver algo sobrenatural de Deus ainda? Diga, dá tempo! Diga, dá tempo! Eu falo para vocês que estão começando agora, adolescente, jovem, olha para cima, vocês têm a chance de viver muito mais do que nós já vivemos. Muito mais. Mas não pare de olhar para cima, amém? Amém? Outra coisa que Hebreus, ele diz, versículo 1, visto que temos uma multidão de testemunhas ao nosso redor, afastemos de qualquer coisa que nos rodeia ou nos torna vagaroso, amém? Vagaroso, que quer minar nossa caminhada, dizendo, não, você não vai não. Tem gente que não acredita e não precisa lutar. Tem gente que está gastando energia e força, dizendo, mas você querendo provar para A e para B que você é uma bênção, que as pessoas têm que acreditar no seu ministério. Ei, quem te chamou, te capacita e confia. Amém? Quem foi que te chamou? Jesus? Ele é a autoridade máxima? Então faz assim, ó. É porque não é orgulho não, pastor, é conhecimento de causa, é sabedoria, é entender que eu estou olhando para cima. O povo que está olhando para baixo é que não aceita onde você está. Se Deus te elevar, se Deus te fazer crescer, só quem vai murmurar é quem não consegue olhar para cima e quem não consegue partilhar a mesma visão que você. E a gente está preocupado. Não se preocupe. Tem um remédio aí? Teclado tem remédio? Remédio. Um remenor para nós. Essa canção já me fez chorar tanto, porque eu fui uma pessoa que deixei tudo para viver para Cristo. Deixei minha empresa, minha esposa deixou o Estado, nós deixamos tudo. Você acha que é fácil? Foi desafiador demais. Passamos muita fome, muita necessidade. Ainda tinha gente que falava assim, não leva nada para esses aí, não. Às vezes a pessoa fazia uma cesta na igreja e dizia, não é para levar nada para eles, não. Vivemos um tempo, ainda bem que tinha muita abóbora, comia muita abóbora. Meus filhos chegaram, era amarelinho assim. O povo perguntava assim, por que seus filhos é dessa cor? Era beta-caroteno, abóbora. Mas ainda assim que Deus não deixou a gente olhar para o chão. Eu sei que mesmo não comendo o que você gostaria, você vai deixar de olhar para o céu, não, nem para Cristo, amém? Não vai. Passa. Entenda que vai passar. Entenda que vai passar. O de ontem já é ontem, já passou, acabou. Muitos acharam dizer assim, não vou dar conta, mas passou. Já é ontem. Deus não nos salvou pelo nosso passado, não. O sacrifício de Jesus não foi pelo nosso passado, esqueça disso, foi pelo nosso futuro. Eis que faço nova todas as coisas, aleluia. Foi pelo nosso futuro, aleluia. Ele está dizendo, eis que faço nova todas as coisas. Deus tem um compromisso dizendo, os homens vão falar do seu passado, mas Deus vai te apontar sempre para o futuro. Então arregala os olhos, abre os olhos e diz, eu quero chegar. É um remédio aí, é?